Graça e paz, povo de Deus. Mais um programa, Tempo de Consagração. Quero que você veja uma palavra espetacular que Deus tem para você e para sua família hoje. Então, fica com a gente que Deus vai te abençoar nessa palavra. Hoje eu quero falar, aquietai-vos, aquietar o coração no Senhor. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pai querido, Pai celeste, obrigado pela tua palavra, ó Deus, que podemos ler aqui nesta hora e colocar nossos corações em tuas mãos. Santo Deus, eterno Pai, dá-nos direção e sabedoria nesta hora para compreender o Teu querer e a Tua vontade. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. A gente é assolado pelos rumores de guerra ao redor do mundo. A gente é assolado com notícias tristes e ruins que atacam e tentam abalar a vida. A gente é assolado com pessoas querendo descredibilizar a nossa fé, descredibilizar a relevância da palavra de Deus. Mas a melhor coisa para o ser humano é conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria, de graça, de força, de entendimento para tudo o que precisamos em nossas vidas. E o que nós precisamos? Nesse tempo de tanta ansiedade, de tanto estresse, de tantas preocupações, a gente luta, as coisas, a carestia aumentando, a gente não consegue viver aquilo que a gente quer viver. Deus diz para nós nessa noite: parem de lutar, aquieta o seu coração e olhe para mim, e olhe para Deus. Todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós fracassamos em nossas vidas, fracassamos em nosso trabalho, fracassamos no nosso relacionamento familiar. Por isso que nós não podemos deixar de olhar para Deus. É no Senhor que nós vamos ter a cura para a nossa alma.
É no Senhor que nós vamos ter a força para viver todos os dias de nossas vidas. E por que devemos então olhar para Deus? Porque nós podemos confiar em Deus, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa vida em Deus. Então o salmista, observe como ele mostra para nós quem é Deus. Então ele começa dizendo para nós: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas não é algo distante. Observe isso. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Quando eu penso em fortaleza, eu sempre penso naqueles muros de uma grande muralha. Essa é a minha visão de fortaleza. Mas não está lá distante. Aqui ele diz: auxílio sempre presente aonde? Na adversidade. Você está passando por luta? Deus é maior que as suas lutas. Amém? E mais do que Ele ser maior do que as suas lutas, Ele quer ser o seu auxílio na sua dificuldade. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus não é impessoal. O nosso Deus não é indiferente. O nosso Deus, Ele tem todo o seu poder, tem toda a sua força, mas Ele quer nos auxiliar. Esse Deus, Ele é Deus pessoal, é Deus poderoso e Deus pessoal. É Deus que se olha para nós, conversa com nós, dialoga conosco por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Isso só já deveria ser suficiente para acalmar a nossa mente e o nosso coração. Aí ele fala no verso 2: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Quando você lê na abertura do Salmo, fala assim: para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. O que é esses coraitas? Esses coraitas, eles foi um povo que a cidade deles foi destruída por um terremoto. E aqui ele está dizendo: ainda que a terra trema. A cidade deles foi destruída, mas o que o salmista compõe? Deus é o meu refúgio, ainda que a terra trema, ainda que destrua todas as coisas. Deus é o meu refúgio, Ele será o meu auxílio para a reconstrução da minha vida, Ele será o meu auxílio para a transformação do meu viver. Deus é o nosso auxílio em todas as circunstâncias das nossas vidas. O que o salmista está dizendo é uma experiência que eles acabaram de passar. Já parou para você pensar? Um pai de família perde a sua casa, perde os seus bens, sai com a família, os filhos a colo, tem que recomeçar tudo. E o que ele diz? Eu vou descansar, eu não vou temer, porque eu tenho um Deus que é poderoso. Amém, irmãos? Eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que Ele vem em meu socorro, Ele é o meu auxílio em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade. Aí ele olha para onde? Verso 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. A terra pode tremer, a terra pode se abalar, mas a morada de Deus não se abala. A morada de Deus não se abala. Amém, irmãos? Tudo ao nosso redor pode se abalar, mas a morada de Deus não se abala.
por isso que Ele é poderoso, por isso que Ele pode nos auxiliar. E dessa cidade que Ele está lá, vem o auxílio. A cada momento, a cada circunstância, desde quando inicia-se o dia, Deus é o nosso auxílio. Durante alguns anos, eu sempre fiz essa oração a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já veio em meu auxílio nesta manhã. Muitos anos eu fiz essa oração. Se você está precisando de forças para viver, comece o seu dia falando assim: Deus, obrigado porque desde o romper da manhã o Senhor já é meu auxílio, o Senhor já é minha força. É o Senhor que te tira da cama, é o Senhor que te coloca para andar, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Aí ele olha para as nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O que ele está dizendo aqui para nós? Deus tem todo o controle em suas mãos. Deus tem todo o controle em suas mãos. E isso é algo que os cristãos que estão nas terras perseguidas, eles descansam nessa certeza. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que o cristão, ele não se abala. Ele continua firme louvando a Deus. Amém, irmãos? É assim que deve ser a atitude do cristão. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em circunstâncias difíceis, o cristão deve continuar crendo e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está no controle das nações, Ele está no controle da minha vida, Ele é o auxílio, Ele pode nos ajudar em qualquer circunstância. O verso 7 e o verso 8, ele continua a nos chamar a olhar para Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Matilha Lifestyle é uma marca que valoriza o espírito de amizade, coletividade e companheirismo. Somos uma matilha de pessoas que se apoiam, se inspiram e se divertem juntas. Queremos compartilhar com você nossa visão de viver em grupo, de cuidar uns dos outros, de celebrar nossas conquistas e superar nossos desafios. Venha fazer parte da nossa matilha e descubra um novo jeito de viver. Matilha Lifestyle, mais do que uma marca, um estilo de vida. O seu futuro é só você escolher. Um futuro grandioso começa com uma grande universidade. O maior centro universitário de Aparecida de Goiânia. Faça vestibular agendado e eletrônico na Unifam. Cursos com as melhores avaliações do MEC. Vem pra Unifam. Administração Professor Alcides. Venha para o Cameló do Moquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. Obrigado por assistir o nosso programa, uma alegria que nós possamos estar sempre juntos aqui. Pai, abençoa essa casa, abençoa essa vida e, ó Pai, o Senhor derrame ricas bênçãos neste lar, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Até semana que vem.